Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A nossa prioridade sempre é o reino dos céus em primeiro lugar. Ele nos ensina: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. É sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. A palavra diz: muitos pede e não recebe, porque pede por motivação errada. Assim, aqueles que permanecem segundo a sua verdade são aqueles que estão sempre a fazer não a própria vontade, mas a do Senhor, buscando sempre o reino dos céus. Aquele que busca o reino dos céus em primeiro lugar, o Senhor é aquele que nos entrega até mais do que pedimos, assim como alguns pedem e não recebem, porque pedem por motivação errada. Ele nos ensina: vós, aqueles que estão segundo o mundo, não compreende o espiritual, segue como que carnal. Aquele que é carnal, não se discerne o espírito. Mas todo aquele que é nascido do espírito é como o vento, não sabe de onde ele vem, mas sabe o seu direcionamento é sempre de nos levar adiante. Nós sempre estamos buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas sempre nos é acrescentada quando assim perseveramos. Ele agrada daqueles que perseveram. A palavra diz: aqueles que não desfalecerem receberão. Jesus, ali quando os discípulos achavam, Pedro mesmo, que achava que já estava pronto, ele disse: tu, quando converteres, fortalece os seus irmãos. Na verdade, Satanás pediu para vos peneirar, assim como peneira o trigo. Já intercedi por vós. Na verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Assim a palavra diz. Por isso nós devemos sempre buscar no Senhor e pedir a Ele para que nos fortaleça, para que nos conceda a graça, a sabedoria, o favor imerecido, porque tudo é segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Em tudo aquilo que formos empreender, sempre é por conta do seu Espírito, que a palavra diz que é o fato, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, perdão, e se renova a cada manhã, tudo em conformidade com o seu Espírito. O seu Espírito é reto, inabalável, sendo a verdade. Todo aquele que conhece da verdade, ele permanece sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça, onde todas as demais coisas sempre nos são acrescentadas. Aqueles que permanecem dia após dia, ele está sempre acrescentando até mais do que pedimos, porque fiel e verdadeiro aquele que nos recrutou para a boa obra, como bons soldados em Cristo, que não retrocede às atividades civis, mas que está sempre preparando a vontade do seu Senhor. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem, bem-aventurados sois aqueles que perseverarem até o fim, porque ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Porque se retroceder, ele não tem prazer nestes. A palavra diz: ainda que as suas primeiras obras eram de justiça, segundo o amor verdadeiro, mas agora está na infidelidade, as suas primeiras obras já não são possíveis de justificar. Se está sendo infiel
E ele continua sendo fiel para julgar aqueles que retrocedem. Lembrai-vos da mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal. Devemos ser o bom sal que traz temperança, segundo a graça, a temperança, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, adicionando sempre as virtudes à nossa fé, porque aqueles que assim permanecem, ele tem prazer nestes e não permite com que venham desviar do alvo e objetivo. Mas aqueles que retrocedem, assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam e perseveram, ele também permite para aqueles que o negam e retrocedem um espírito de entorpecimento, de erro, onde, como um véu que foi colocado novamente, toda vez que lê a lei, estão no poder da ira e do pecado. E assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam e são abraçados por essa sabedoria, ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam. A palavra diz: jamais agarrais um conceito e soltai o outro. Assim como ele é benevolência, ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade. Por isso devemos estar sempre atentos aos seus estatutos e mandamentos, segundo o seu direcionamento, porque aquele que está atento aos seus planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, mas daqueles que permanecem dia após dia segundo a sua verdade, segundo a sua longanimidade, segundo a piedade como fonte de alegria, exortando sempre o próximo. Bem-aventurados que usam de misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. E assim permaneceis segundo a verdade, que é um escudo e broquel. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.